Bom dia, turma. Meu nome é Vladimir e eu vou falar um pouco sobre o histórico da produção do papel, principalmente, e também um pouco sobre a celulose. Então, oficialmente, pelo que se tem registro até hoje, a primeira vez que o papel foi utilizado foi no ano 105 depois de Cristo, na China, por um oficial do exército chinês chamado Tsai Lun. Apesar de ser a primeira vez que o papel foi utilizado, o papel naquela época era muito diferente do que ele é hoje, sabe? Não era da forma que a gente conhece, mas mesmo assim já era o papel, tipo, tinha a mesma função de escrever, poder enviar mensagens, mas não era o papel. Inclusive, outra coisa importante de ressaltar é a diferença entre o papel, o papiro e o pergaminho. O papiro ele tinha uma função semelhante à do papel hoje em dia, porém ele era feito de ervas aquáticas. E era só a folha mesmo que eles tiravam, né, da água e tudo, secavam ela, passava por um processo químico lá e aí eles usavam para escrever. Isso era o papiro. O pergaminho ele já era couro, na verdade couro de animais, tipo boi, cordeiro, animais desse tipo. Já o papel não, o papel é o que a gente conhece, feito com a celulose e tudo, mas que também, enfim, tem outras fibras vegetais, né, que usa para extrair, na verdade, a celulose e fazer o processo todo que o João Paulo explica, que para se tornar em papel. E o papel seguiu sendo produzido desse jeito por muito tempo e começou a ser propagado pela Europa e pela Ásia melhor, assim, além da China, a partir do século VII. E só foi mudar a forma de produção do papel a partir do século X, que foi quando começaram a surgir algumas mudanças no processo de produção para evoluir. Em 1799, foi a primeira vez que criaram uma máquina de produzir papel. Foi criado por Nicolas Louis Robert, que era um francês, e era uma máquina contínua de fazer papel, ou seja, era um processo um pouco mais industrial, menos manual, artesanal do que era antes. Em 1803, né, 4 anos depois, os irmãos Furdrinier compraram a patente dessa máquina para poder aperfeiçoar ela, trabalhar nela. E aí eles criaram uma máquina, só que era uma máquina muito grande e que precisava de muitas pessoas trabalhando. E tipo assim, apesar de ser um papel de melhor qualidade do que era antes, produzia muito menos do que a gente consegue produzir hoje, né? Que é uma produção industrial em larga escala, com máquinas e poucas pessoas operando. É... A celulose, agora falar um pouco sobre a celulose, foi descoberta em 1838 pelo químico francês Anselme Payen, não sei pronunciar o nome, que determinou sua fórmula química da celulose. E isso ajudou muito na manipulação da celulose, depois podendo fazer outros processos químicos e utilizar ela na produção de outros produtos. Alguns produtos que vieram deixar aprimoramento do uso da celulose são o rayon, em 1885, né, que é um tipo de tecido. O papel celofane, em 1912, também foi criado depois disso, usando a celulose. E, enfim, entre outros produtos. Em 1992, Kobayashi e Shoda conseguiram sintetizar artificialmente a celulose, sem utilizar enzimas biológicas, aí que já contribui para menos desmatamento na produção de produtos que vêm da celulose, né? Além dessas coisas que a gente já falou, o papel, o rayon, a celulose é muito usada principalmente na indústria têxtil, né, que é usa para produzir vários tipos de tecido, como por exemplo o linho e algodão. Além disso, é usado na indústria alimentícia com algumas coisas como emulsificantes de alimentos, ou na área da construção, com isoladores elétricos e outras coisas, ou também com outros produtos do dia a dia, como filtros de café, esponjas, etc. Bom dia, meu nome é João Paulo, sou aluno de lá 3B. E hoje eu vou explicar um pouco sobre a produção de celulose. A produção de celulose, ela se inicia onde se cultiva a madeira. Através de grandes máquinas, ele é feita a colheita, o descascamento e o corte da madeira, para que assim ela seja transportada até a fábrica. Já na fábrica, a madeira ela é lavada e triturada para se transformar em cavacos, onde eles são estocados em silos ou até pilhas por uma máquina chamada reclaimer. Posteriormente, é feita a classificação do cavaco para que ele não tenha mais que 1 polegada. Após o processo de produção do cavaco,
ele é levado até o digestor. O principal objetivo do digestor é cozir a madeira, no caso o cavaco, para que ocorra a dissociação da lignina e dê origem a uma pasta marrom conhecida como celulose não branqueada. Durante essa etapa é adicionado o sulfato de sódio e a soda cáustica, e que ele tem o principal objetivo é dissolver a lignina, que dá origem à celulose em forma de polpa. Mas para que isso aconteça, o digestor precisa estar a 150 graus. Após o processo de cozimento, todo o material passa pelo processo de depuração, que tira toda a lignina para que assim ela seja deslignificada com oxigênio. Após o processo de depuração, ocorre o branqueamento. O principal objetivo do branqueamento é tratar a celulose para que ela fique mais alva, limpa e pura. Ele usa um processo químico que adiciona peróxido de hidrogênio, dióxido de cloro, oxigênio e hidróxido de sódio, que tem como objetivo fazer todo esse tratamento para que tire a lignina. E o processo de branqueamento ele é diretamente ligado à depuração, pois quanto maior a quantidade de lignina, mais a quantidade de químicos usados. Após o processo de branqueamento, é feita a secagem, que tem como o objetivo diminuir o preço do frete, que deixa o produto mais atraente do ponto de vista econômico. Durante o processo de fabricação da celulose, ocorre são liberados vários químicos que afetam a natureza. Na etapa do branqueamento é o que mais afeta, pois ele apresenta o cloro nos compostos orgânicos, além da lignina, que podem formar organoclorados. Aqui nós temos o fluxograma que apresenta todas as etapas do processo de produção da celulose, desde o preparo da madeira até o cozimento, a depuração, deslignificação e o branqueamento e a secagem.